Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. Olá, e eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. E o novo coronavírus continua provocando estragos. O problema agora é a falta de sedativos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E por conta do baixo estoque, nos próximos 15 dias, o HC vai reduzir pela metade o atendimento em suas salas cirúrgicas. A taxa elevada de ocupação de leitos de UTI Covid-19 começa a impactar outras áreas do hospital. Das 10 salas que estavam abertas, apenas 5 vão continuar operando. O atendimento será para os casos gravíssimos que não podem esperar por colocar a vida do paciente em risco. Vão deixar de ser agendadas cerca de 70 cirurgias por semana, em ambas as unidades, campus e unidade de emergência. Segundo o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, Antônio Pazin Filho, são vários os motivos para a redução das cirurgias, mas o principal delas é a falta de insumos causada pelo momento crítico da pandemia do coronavírus em Ribeirão Preto. Confira o que disse Antônio Pazin Filho. Até o momento funcionávamos com 10 salas em caráter emergencial para diminuir o ônus sobre pacientes com situações muito graves, como cirurgias oncológicas que não poderiam ser retardadas. No entanto, com a diminuição da disponibilidade de relaxantes musculares no mercado, que são utilizados para a sedação de pacientes em terapia intensiva, nos 72 leitos que o hospital está oferecendo à comunidade nesse momento e que são utilizados também nos procedimentos cirúrgicos, nós temos que desviar esses medicamentos que são utilizados no centro cirúrgico para garantir o estoque e manter a vida das pessoas que estão entubadas nos CTIs Covid. Nós vamos reduzir esse número de salas para 5 salas durante os próximos 15 dias, garantindo que os casos mais graves possam entrar. Serão apenas cirurgias em caráter emergencial. Nós estamos fazendo todo o esforço para manter esse número de salas, mesmo que outros hospitais já tenham interrompido o movimento cirúrgico conforme a resolução do governo. Essas salas serão utilizadas apenas para situações de emergência, tanto aqui no campus como na unidade de emergência. Nós temos dentro do centro cirúrgico uma comissão que é composta por 3 profissionais que são responsáveis pelo desenho desse mosaico cirúrgico e eles vão triar diariamente todas as cirurgias que vão ser necessárias e já vão conversar com as áreas para que possam postergar a internação de pacientes que tenham que vir para o hospital apenas para cirurgia. Nós temos previsão de entrega dessas medicações até sexta-feira, mas nós não temos segurança se isso será entregue ou não e como foi noticiado na imprensa, vários lugares já estão com falta dessa medicação e inclusive fomos consultados por outros hospitais se nós não poderíamos ceder essas medicações, nós não temos para ceder. Então a gente está aguardando as medidas que estão sendo tomadas junto aos fornecedores, nós já informamos a nossa deficiência para as instâncias adequadas e estamos aguardando a distribuição desses medicamentos que deve ser garantida também pela Secretaria de Saúde. O oxigênio por enquanto está garantido, nós também estamos tomando medidas para diminuir o consumo de oxigênio no hospital, restringindo ao máximo sem prejudicar os pacientes que estão necessitando do oxigênio. E a redução do número de cirurgias também vai garantir que a gente tenha uma reserva de estoque adicional. Todas as cirurgias do hospital estão colocadas dentro de uma lista de prioridades, dentro de uma lista de espera de cirurgia e são priorizadas por cada uma das especialidades. Os médicos dessas especialidades vão continuar em contato com os pacientes, tanto no ambulatório como em teleinterconsulta, telecomunicação com os pacientes e vão trazer essas necessidades aos representantes do bloco cirúrgico. À medida do que for necessário, nós vamos pesar o risco dessas cirurgias para os pacientes versus o risco de transmissão da doença aqui dentro do hospital. E isso será levado em consideração para priorização. Sabemos que isso pode não atender toda a necessidade da população, mas é uma situação muito grave e que a gente vai ter que tomar decisões, às vezes, muito difíceis nesse momento. Revide.
Vamos aos números de contaminação e de mortos. Nesta quinta-feira foram registradas mais 3 mortes e 169 novos casos de Covid. De segunda-feira até hoje foram 46 óbitos. Ribeirão Preto atingiu a marca de 60.137 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. São 18.279 apenas em 2021. A média de casos por mês em 2021 já é maior do que a de 2020. A média nos 3 primeiros meses deste ano é de 6.000 casos, enquanto em 2020 foi de 4.000. Segundo a plataforma leitescovid.org, atualizada às 16 horas desta quinta-feira, 92% dos 285 leitos de UTI Covid-19 da cidade estão ocupados, incluindo públicos e particulares. Já os leitos de enfermaria Covid-19 estão com uma ocupação de 84% dos 284 disponíveis para uso. Até o fechamento desse podcast, 204 respiradores estavam em uso nos hospitais da cidade. Essa é a maior demanda de respiradores desde o início da pandemia no município. Agora vamos falar sobre a escalada de mortes no Brasil. O registro do primeiro óbito por Covid-19 no Brasil ocorreu em 12 de março. Foram necessários 149 dias para que o número chegasse a 100 mil, marca atingida em 8 de agosto do ano passado. De 100 mil mortos a 200 mil em 7 de janeiro, foram outros 152 dias. O ritmo crescente dos contágios, visto desde o começo do ano, fez com que caísse para apenas 76 dias o intervalo até as últimas 100 mil mortes que possibilitaram a marca de 300 mil nesta quarta-feira. O ritmo assustador na alta de mortes traz consigo outras marcas tristes. A média móvel de óbitos completou 25 recordes seguidos até a terça-feira, quando chegou a 2.349 mortes. Murilo, o que você me diz desses números? Os números de fato são assustadores, Bel. Antes se gastava 150 dias ou 5 meses, né, para se fazer 100 mil casos. Agora está gastando em torno de 75 dias, ou seja, 2 meses e meio, a metade desse tempo, né? A esse número assustador da contaminação se juntam outros números bastante preocupantes, né? Como o índice de ocupação de leitos em UTI no Brasil, um quadro extremamente crítico. Apenas 2 estados estão numa situação um pouco melhor. Também temos aí a ameaça de falta de oxigênio hospitalar, que está preocupando a população. Temos 6 estados, né, com níveis críticos de oxigênio. Também as entidades do setor de saúde alertam para o estado crítico do risco de desabastecimento dos chamados kits de intubação, né, medicamentos que estão com baixo estoque, sendo que ainda temos uma alta no preço desses produtos de 1.700%. Né? Então imagina o que deve ter sido a elevação de custos, né, para os hospitais, lembrando que muitos deles são Santa Casa, são hospitais beneficentes, né, hospitais do estado, que estão tendo que arcar com essa despesa aí que não estava prevista. E além do mais, né, a gente tem infelizmente um ritmo de vacinação bastante lento no país, né, com redução de doses. Ontem por acaso aí tivemos um número de vacinação maior, se chegou a 700 mil vacinas, né? E aí, com todo esse quadro bastante dramático, o Brasil hoje se apresenta com o maior número diário de mortes por Covid-19 desde 5 de março, né? Com as médias de mortes diárias e de casos, né, numa escalada crescente. Revide. Bom, agora vamos falar então de uma coisa boa, né? Vamos falar sobre o andamento da vacinação em Ribeirão Preto. 18,4% dos idosos foram totalmente imunizados contra a Covid-19. Os números são relativos aos grupos já atendidos pelo plano de imunização da cidade acima dos 72 anos. A vacinação nos idosos começou com um grupo de pessoas acima dos 90 anos em fevereiro. Nessa faixa etária, 70% dos idosos da cidade já receberam as 2 doses da vacina. Já a faixa etária entre 85 a 89 tem 81% de vacinado com as 2 doses. E entre as pessoas de 72 anos até 84, o percentual de vacinação
vacinação total com a primeira e segunda dose está em 9,9%. As campanhas para aplicação da segunda dose nesses grupos ainda são realizadas no município. No último grupo de vacinação do plano de imunização, o de idosos de 72 a 74 anos, apenas 210 receberam as doses completas do imunizante. No último grupo de vacinação do plano de imunização, o de idosos de 72 a 74 anos, apenas 210 receberam as doses completas do imunizante. A Secretaria Municipal da Saúde abriu nesta quarta-feira o agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade entre 69 e 71 anos. Para essa faixa etária serão disponibilizadas 12.400 vagas. A vacinação acontecerá na sexta-feira, dia 26, e no sábado, 27 de março, iniciando às 8h30 da manhã em 36 salas de vacina nas UBSs de saúde distribuídas pela cidade. Idosos acamados. Os idosos acamados dessa faixa etária poderão receber a vacina em sua própria casa por meio do Serviço de Atenção Domiciliar, o SAD. Basta entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima ou no próprio SAD pelo telefone 3977-7111. Aí uma outra boa notícia que a gente teve essa semana foi sobre os pesquisadores da USP que desenvolveram uma nova ferramenta para monitoramento da Covid-19. Essa ferramenta digital de monitoramento da pandemia, denominada Outbreak, desenvolvida por pesquisadores da USP de São Paulo e da Universidade do Chile, com apoio da FAPESP, está disponível online gratuitamente e utiliza dados de geolocalização para visualizar o avanço dos casos da Covid-19 em diferentes níveis, entre estados, cidades, bairros, ruas e até mesmo em edifícios residenciais, possibilitando o rastreamento de surtos ou distribuição de vacinas. Diferente de outros painéis epidêmicos que, apesar de também utilizarem dados do código aberto, são executados em plataformas próprias. A plataforma Outbreak permite que até mesmo usuários, não só especialistas, insiram dados de maneira conveniente e intuitiva, além de disponibilizar a aplicação de cores diferentes para cada variável de interesse, tornando mais clara a visualização dos conjuntos de dados. No site do Outbreak está disponível um tutorial para os usuários sobre como inserir os dados na plataforma e utilizar a ferramenta. Uma boa notícia desta semana também foi dada pelo governo estadual, que anunciou a vacinação de 530 mil profissionais de educação e da segurança. A campanha de vacinação começa no dia 5 de abril. Inclui policiais, agentes penitenciários, bombeiros, guardas civis, professores e funcionários de creches e escolas. Segundo o governo estadual, 180 mil policiais civis militares, técnicos, agentes penitenciários, bombeiros, guardas civis metropolitanos começam a ser vacinados na primeira quinzena de abril. A meta é vacinar todos os integrantes das forças de segurança que estão na ativa. No dia 12 de abril, a previsão é de incluir na campanha de vacinação professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos. Os profissionais da rede privada deverão apresentar os 2 últimos contra-cheques como medida de segurança para evitar fraudes durante a vacinação. O público-alvo anunciado representa cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica em São Paulo. O governo pretende inicialmente priorizar profissionais com idade mais avançada, onde a incidência de casos moderados e graves da Covid é mais alta. E a gente tem acompanhado toda semana aqui a vacinação lá em Serrana, e essa semana então começou a aplicação da segunda dose da Coronavac do Instituto Butantan no Grupo Amarelo, que vai até domingo, no dia 28. O primeiro dia da aplicação, já dessa segunda fase da segunda dose, vacinou 1.609 voluntários. O projeto S, pesquisa de vacinação em massa do Instituto Butantan, já vacinou com a Coronavac 27.821 munícipes com a primeira dose e 6.350 com a segunda, do Grupo Verde na última semana, e agora então eles estão vacinando o Grupo Amarelo. Mesmo com a vacinação em massa, a Prefeitura de Serrana decretou no último final de semana medidas mais restritivas de circulação na cidade, válidas para esse final de semana, dia 27 e 28 de março, quando apenas voluntários e funcionários envolvidos no estudo clínico poderão circular na cidade mediante comprovação. Vamos ouvir o prefeito de Serrana, Léo Capitelli, sobre o Projeto S. A adesão da população aqui de Serrana foi altamente satisfatória. 97,6% da população já tomou a primeira dose e eu espero que essa adesão
fortaleça ainda mais e leve para toda a população brasileira e mundial a importância da imunização, a importância da vacina no enfrentamento à Covid-19 como o único meio aí de esperança de um 2021 de cura. Então, em relação à adesão aqui em Serrana, altamente satisfatório com 97,6%. Então, a população de Serrana está de parabéns. Agora nós iniciamos a segunda dose, a expectativa bastante alta para que nas próximas semanas a gente já visualize na prática alguns resultados de diminuição de contaminação, de diminuição do índice de positividade no município, principalmente dos casos graves, né, que é o grande objetivo, a gente eliminar 100% dos casos graves. Então, uma expectativa alta de poder, nas próximas semanas, levar resultados satisfatórios que ratifiquem a importância e a eficiência e eficácia da imunização em massa, para que a gente tenha realmente a esperança do povo brasileiro, do povo, da população mundial, no enfrentamento ao coronavírus, à Covid-19. Revide. E a Revide desta semana, que tem a versão impressa, a editora Marina Aranha vai falar sobre as principais matérias da edição. Oi Murilo, a Revide dessa semana é impressa, já está circulando e está cheia de conteúdo. Na entrevista, eu conversei com o advogado Evandro Grilli sobre as medidas judiciais na pandemia. Afinal, lockdown pode ou não pode? Ele esclareceu dúvidas comuns a muita gente. E o principal destaque está na reportagem de capa, que traz a análise de 7 especialistas em diferentes ramos da economia sobre as expectativas do mercado para 2021. A editora do portal Revide, Raíssa Scheffer, foi a responsável pela matéria. O que você pode adiantar pra gente, Raíssa? Oi Marina, todos os especialistas falaram sobre como esse início de ano foi turbulento para a economia. Eles traçaram algumas previsões e também citaram alternativas para os diferentes mercados aqui em Ribeirão e no país. A economista Carla Valdevich comentou um pouquinho comigo sobre a percepção desses primeiros meses e o que pode mudar os rumos da economia daqui para frente. Vamos ouvir. Começamos o ano com uma perspectiva de retomada da economia. Entretanto, entramos aí na segunda onda da pandemia do novo coronavírus. E a perspectiva é que a economia fique estagnada ou até mesmo entre em uma recessão até o final do ano. Com isso, espera-se uma diminuição, da renda total e um aumento do nível de desemprego, tanto a nível Brasil como para a região de Ribeirão Preto. Os setores que mais devem sofrer são os setores de serviços e principalmente comércio, assim como observamos no início da pandemia e no ano passado. A volta do auxílio emergencial, mesmo que em um volume menor que a do ano passado, e a retomada do programa de redução de salários e de programas de crédito podem auxiliar a melhorar esse cenário. Uma alternativa neste momento para as pequenas e médias empresas é reinventar seus negócios, buscar atender seus clientes através de diversos canais, como por exemplo as redes sociais. Outra alternativa é a realização e o controle do orçamento da empresa, em que a mesma consiga verificar todas as suas receitas e seus custos e assim definir o que pode ser cortado, além de auxiliar no controle do fluxo de caixa da mesma. Ou seja, é realmente controlar cada centavo e garantir que o mesmo esteja sendo utilizado da melhor forma possível. E nessa linha das alternativas, eu questionei o coordenador do curso de administração da UNAERP, o professor Ricardo Donegá, sobre qual seria a receita para que as empresas possam passar melhor por esse atual momento do mercado. Esse é o problema, não existe uma receita. É como querer aprender a nadar com o barco afundando em alto mar. A situação é inédita em termos de abrangência, mas não é nenhuma novidade. Perceba que nossos modelos de negócio, ensino e convivência são os mesmos há muito tempo. Hoje, forçosamente aprendemos a higienizar as mãos antes de entrar no supermercado. Mas por que não fazíamos isso? Falta de conhecimento? Não, despreparo. Meu conselho é adotar coletivamente uma postura de longo prazo, perene, imune a modismos oportunistas. Empresas devem voltar aos fundamentos, independentemente de porte e setor, sem inventar moda. Análise, planejamento e execução fundamentada na qualificação e profissionalização proverão ferramental decisório ágil e capacidade de resposta aos desafios em cenários futuros. Já o economista Eliseu Hernandes falou um pouco sobre as alternativas para quem tem ou pretende fazer um investimento nesse momento. Vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Muitos me perguntam sobre a perspectiva de investimentos para 2021, dado que esse ano tem se mostrado um ano extremamente confuso, atribulado, com reformas que não saem, risco fiscal batendo aí na nossa porta, Bolsonaro não consegue articular políticas com o Congresso,
Lula se tornou elegível, e junta tudo isso e ainda acrescenta pandemia, que ainda não acabou, mesmo com as vacinas aí, os lockdowns, as quarentenas, as restrições que podem impactar a economia, a circulação de pessoas, viagens, etc. Então a melhor resposta é diversificação. Dado que a gente não consegue adivinhar o futuro, é bom ter uma fração da sua carteira de investimentos em ações, em renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, inflação, uma parte em multimercado, e gostaria de chamar a atenção para investimentos internacionais. Parte dos recursos também tem que ser enviados ao exterior para se proteger do risco país. Um abraço, espero ter ajudado. Revide. E agora vamos ouvir da editora do portal, Raíssa Scheffer, quais foram as notícias mais lidas esta semana. Oi, Bel. Oi, Murilo. O anúncio da construção de 408 casas pela CDHU aqui na região de Ribeirão Preto foi um dos destaques de audiência nessa semana do portal. A Secretaria de Habitação confirmou que as obras vão ser realizadas nos municípios de Pontal e Santa Rosa de Viterbo. Lá na matéria, a gente também explica como que fica o formato do programa, já que a CDHU assumiu empreendimentos que estavam previstos para serem construídos e financiados pela Caixa. Outro destaque é a notícia de um aplicativo desenvolvido com a ajuda do Instituto Butantan para o controle da pandemia. Isso vai ser feito por meio de um mapeamento das áreas de risco para a contaminação do vírus. A tecnologia da empresa GHM vai trazer uma espécie de mapa de calor, que é feito com base nos dados de geolocalização dos celulares. Assim, vai ser possível traçar os locais onde há maior circulação do novo coronavírus. Esse aplicativo já foi testado em Araraquara e vai ser lançado de forma inédita no mundo todo. E quanto mais pessoas baixarem no celular, mais eficiente o sistema vai ficando. Os dados dos usuários para o mapeamento vão ser totalmente anônimos e quem baixar o sistema não vai ter o risco de ser exposto, segundo a empresa que desenvolveu o programa. Lá no revide.com.br a gente mostra um passo a passo para usar o aplicativo e lá também tem o link para baixar esse programa. É isso aí, gente. Revide. Paulo Apolinário, quais são as notícias da política? Oi, Bel. Oi, Murilo. Bem, o lockdown ainda repercute na política em Ribeirão Preto. Na Câmara Municipal, um projeto de autoria da vereadora Gláucia Berenice, do DEM, pretendia dificultar a implantação de medidas semelhantes na cidade. Segundo o projeto, a prefeitura seria obrigada a convocar uma reunião com diversos segmentos da economia, como lojistas, donos de restaurantes e empresários, antes de decretar qualquer medida de lockdown. Além disso, a proposta também exigia que o governo municipal anunciasse com até 48 horas de antecedência qualquer tipo de medida semelhante. Porém, o texto recebeu parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O vereador Isaac Antunes, presidente da CCJ, elogiou o mérito do projeto, mas argumentou que ele avança sobre a competência do Poder Executivo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no tema lockdown, a prefeitura alegou que se tratava de um boato aquela informação de que um novo lockdown seria decretado ainda nesta semana em Ribeirão Preto. O prefeito Duarte Nogueira garantiu que o município seguirá as regras da fase emergencial do Plano São Paulo. Bem, por hoje é isso, até semana que vem. Revide. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? Fala, Bel! Dessa vez, para começar, uma série diferente de tudo que já vimos na TV. Disponível na Apple TV, o seriado Calls tem 9 episódios e em cada um deles você ouve, isso mesmo, ouve ligações telefônicas de desconhecidos que relatam algum evento sobrenatural. A conexão entre os casos, mas o mistério de roer as unhas. Quantas imagens, apenas legendas das conversas que estamos ouvindo e alguns efeitos especiais. Os personagens e o cenário ficam por conta da nossa imaginação. Vale a pena demais. Agora, a dica de filme. Framing Britney Spears, um documentário que mostra a realidade conturbada da vida da estrela pop, que está sob tutela do pai há anos. O filme, produzido pelo The New York Times, faz um breve retrospecto da relação da artista com a imprensa e principalmente os paparazzi, que não davam sossego à cantora no auge da fama. E para encerrar, o livro que indico nesta semana é Morte na Água, do escritor japonês vencedor do Nobel, Kenzaburo Oe. Um livro denso e intenso sobre a relação de um escritor, alter ego do autor, e uma mala vermelha que guarda segredos da família, deixada por sua mãe após a morte. Vale muito a pena a leitura. Por hoje é isso. Murilo, Bel, um abraço e até a próxima. Revide. Agradeço a todos e quero desejar um fim de semana com um texto do Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, coragem a todos, melhores dias virão. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidcast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.